Vamos lá, amigos. Privilégio falar com esse cara que tem um nome lindo e uma carreira fantástica também. Grande Rafa. Obrigado demais por topar participar desse meu podcast, o Strategist Revival. Privilégio de verdade, em grande, falar contigo aqui. Imagina, Rafa, bom de falar contigo é que eu não vou errar o nome nunca, né? Então vai ser uma conversa meio de Rafa para Rafa, mas muito obrigado pelo convite. Não, obrigado demais. E conhecendo a sua carreira aqui, que você contasse um pouco mais aqui para quem assiste também. Mais de 20 anos na Globo, hoje cuida do Museu de Arte Moderna, trabalha com sustentabilidade para marcas dentro da Agência África. Se você puder, conta um pouquinho para a gente da sua carreira. Nossa, falando assim, realmente é tempo pra caramba, mas passou num piscar de olhos. Comecei minha carreira, foi uma feliz coincidência na Fundação Roberto Marinho. Eu digo que foi uma feliz coincidência que eu nunca tinha planejado isso para mim, mas eu comecei como estagiário na Fundação Roberto Marinho dentro do programa Telecurso 2000. E aí eu ajudei na implementação de telesalas e ajudava, sobretudo, no feedback que os alunos, telealunos, davam para os professores para fazer a confecção das aulas e também como um retorno para os apoiadores do projeto. Foi uma experiência muito bacana. Foi a primeira vez que eu vi que realmente educação era fundamental. E ela tinha que acontecer de qualquer maneira, ou dentro de uma sala de aula ou pela tela de uma televisão. E foi a primeira vez que eu entendi também o poder da comunicação em todo esse processo. E depois dali eu fui para um canal internacional chamado USA Network, que acabou se transformando em Universal Studios, dentro da Globosat, que é o braço de TV por assinatura do Grupo Globo. Implementei esse canal, lancei esse canal, então foi uma experiência muito forte em marketing e publicidade. E aí depois eu atendi o chamado da própria TV Globo para trabalhar numa área de projetos sociais. E lá, só nessa área de responsabilidade social corporativa e depois sustentabilidade, foram 18 anos. Então, de ponta a ponta, de Grupo Globo, foram 26 anos. Mas sempre descobrindo essa questão da qual é o valor público da comunicação. Para que serve, Rafa, a nossa profissão? Qual é o rebate social que a gente oferece, além de falar sobre produtos, serviços, vender projetos, contar notícias. Além do óbvio, existia uma questão social muito forte. E aí eu entendi que por trás disso poderia haver a simples inserção de informações, no caso de jornalismo ou de uma telenovela, por exemplo, que instrumentalizasse as pessoas e gerasse uma reflexão, sobretudo sobre aqueles problemas que não estão na pauta, que não estão no dia a dia de muita gente, mas que afetam um grupo significativo de pessoas que vê naquela informação qualificada uma oportunidade de transformar primeiro o seu pensamento e depois a sua própria vida. E eu disse, cara, se não tem uma ferramenta de trabalho aí, tem uma super estratégia. E conversando com o Sérgio Gordilho, presidente da África, isso em 2018, eu falei assim, olha, essa estratégia eu estou chamando, que na verdade é um nome já consagrado por um professor de Harvard, chamado Michael Portman, e ele falava que toda a empresa tem o seu valor agregado para oferecer, um valor compartilhado. E esse que ele chama de business share value vai muito mais do que a venda de produtos e serviços. Então, assim, o business share value de uma agência de publicidade, o valor compartilhado de uma agência de publicidade, pode ser colocar a força da comunicação a serviço de causas sociais, usando as marcas como vetor de transmissão e repercussão de boas ideias que mudem pensamentos e, principalmente, influenciem mudanças de comportamento. Então, é isso, basicamente, não é isso que eu faço, mas é isso que como eu vejo o nosso trabalho, a nossa contribuição. E eu fico muito orgulhoso de ter aprendido com muita gente que, de uma forma ou de outra, também coloca essas ideias no ar, que muitas vezes não sabe que estão agindo dessa forma, mas que estão realmente contribuindo enormemente para o debate, justamente por estar desempenhando uma boa
comunicação, tá? E aqui na África, o que a gente procura fazer, principalmente na minha área, porque toda, todo ponto de vista de uma marca, além de produtos e serviços, você tem que mirar a relevância. E a relevância você consegue conquistar, sobretudo, com reputação. E a partir do momento que você tem um determinado lugar de fala para falar sobre determinado serviço, seja que porque você lidera um segmento, ou seja porque você tem uma força e um alcance muito grande, você pode sim dar sua contribuição, mas você precisa calibrar essa mensagem e você precisa acertar o seu olhar para ir no foco certo. Calibrar essa mira é um pouco do trabalho que eu faço aqui dentro, né? Bom demais, que história, que jornada, que visão sobre isso, né? Sobre a reputação da marca, conectar com isso. Hoje tem algumas pessoas que falam até do propósito, esquece o propósito da marca. Acho que tem bastante, eu, no meu ponto de vista, tem bastante a ver com isso também, pensar no propósito, missão, valores e tudo mais, e como isso se conecta não só com a key message, né, que o planejamento vai fazer, vai pensar e depois a criação vai trabalhar em cima, mas também com os potenciais de trabalhar isso, daquela marca, daquela companhia, até em relação ao ODS, sabe? Qual é que tem mais a ver com esse propósito? E, eventualmente, pensar em que tipo de comunicação que se faz relacionada a isso. Isso faz sentido para ti? Mas, Rafa, e eu fui ao paroxismo desse seu pensamento, eu levei ele ao ápice quando eu fiz uma quadra dentro da minha cabeça, e eu sempre falo aqui dentro, acho que a propaganda do passado, ela vendeu produto e serviço, tá? A propaganda do presente vem de experiência, os mesmos produtos e serviços por meio da experiência, que é uma coisa relativamente nova. Nabucodonosor não chegava e falava assim: olha, venham para a Babilônia viver novas experiências. Vem cá, Cleópatra, vem cá, Júlio César. Não existia isso, entendeu? Então, a questão da experiência para você galvanizar e você tatuar nas pessoas determinados pontos de vista e vender produtos e serviços é algo novo. Agora, do futuro, na minha opinião, as marcas e as agências vão vender propósito. Então, você vai vender os mesmos produtos, os mesmos serviços, não mais por meio das experiências, mas por meio de uma sensação de propósito. Tá? O rescaldo de tudo isso vai ter que ter imbuído por um profundo propósito para você conseguir legitimar e justificar aquela compra, aquela prestação de serviço, porque eu acho que as pessoas estão cada vez mais acordadas com o fato que está tudo conectado. Pode parecer uma redundância dizer isso, mas lá na frente isso vai fazer um sentido brutal quando a gente coloca de pé a noção de que todo ato de compra é um ato social, tá? E você pode fazer um manifesto social a partir desse seu ato de compra ou da não compra, tá? Ou da ausência de consumo. E o propósito está intimamente ligado a isso. As marcas que entenderem isso saem na frente, na minha opinião, porque vão conquistar muito mais do que recall. Vão conquistar relevância num debate que é mais urgente do que nunca. E nesse sentido, como que a gente, a agência, faz o cliente pensar nisso também, né? Enfim, refletir sobre isso, pensar e, obviamente, pensar no briefing nesse aspecto, ou só depois que a gente faz a criação, planejamento, a estrutura e apresenta, como é que a gente faz para o cliente pensar nisso? E também com o planejamento, né? Que é a principal audiência aqui, que eu fui por 18 anos. O que que você acha que o planejamento tem de trabalho em cima disso? Como é que ele pode se conectar mais a cada briefing em relação a isso? Planejamento é fundamental em relação a isso. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que estabelecer qual é o propósito daquela marca. Não dá para apostar em tudo, porque senão você não aposta nada, você não conquista nada lá na ponta. E você tem que trabalhar no advocacy, você tem que trabalhar quem é do ponto de vista de expertise técnico, que vai te garantir uma blindagem institucional que pode te abastecer de repertório, que pode abastecer de informação qualificada e pode estabelecer as pontes que você, como marca, vai precisar construir para conseguir se conectar e dar verdade para o seu discurso. Entendeu? O planejamento ajuda em tudo isso. Identificação do propósito inerente e coerente com o momento de maturidade da marca, identificação dos parceiros
que possam ajudar a qualificar esse discurso e a proteger a marca de um eventual backlash e a construção de pontos a partir da conexão com esse parceiro. Entendeu? Se alguma dessas pontas estiver frouxa, a magia não acontece. Ou ela não acontece em todo o seu esplendor, em toda a sua potencialidade. Entendeu? A boa notícia é que muita gente diz que faz isso, mas na verdade não faz, ou não faz com o cuidado que essa construção exige. E então há uma avenida de oportunidades ainda para a gente trabalhar. E a melhor do que boa notícia é que você não precisa gastar um centavo a mais de orçamento por conta disso. Geralmente, quando tem valores envolvidos, isso só enfraquece a sua mensagem, entendeu? Essa construção ela passa ao largo do dinheiro que vai ser gasto no investimento de mídia, do dinheiro que vai ser gasto na produção. Não. Eu estou falando na construção de capital reputacional, que muitas vezes é o wording certo, é a pessoa certa e, principalmente, é adotar o propósito mais adequado para aquele momento da marca e para aquela atividade fim. Entendeu? Tem uma coisa que na nossa indústria é valiosa para todos, principalmente para os criativos, mas não somente, né, que são os prêmios, as premiações, principalmente Cannes Lions. E até hoje tem uma categoria que é justamente de impacto, né? Tem o Cannes Impact, tudo mais tem a ver com isso, do Effie Awards. Eu acho que isso também ajuda a nossa cultura a olhar para isso como uma coisa positiva, não só, claro que a gente vai pensar nas vendas, mas não só as vendas, pensar no impacto, que é o que eu mais me conecto, que é o tal do Triple Bottom Line, se eu não me engano, 92, Kofi Annan que divulgou, mas o do Triple Bottom Line, People, Planet, Profit. Vamos sempre pensar no profit, mas sem esquecer as pessoas e o planeta e o que que essa marca, essa empresa pode contribuir positivamente. Quando eu estava lá na Meta, que saía 2 anos atrás, mas eu fiquei quase 5, o que eu mais fiz foram apresentações, que na época a Meta, Facebook era muito conectado com isso, foram apresentações e workshops de diversidade, equidade e inclusão na propaganda. Então, na execução da propaganda, você tem diversidade, equidade e inclusão e quebrar estereótipos. Naquele momento, era só homem que dirigia carro na avenida. E homens eram homem era o money maker. A ausência de pessoas LGBT, menos de 1% dos anúncios globais tinham LGBT, menos de 1% de pessoas com deficiência física. Aí a proporção baixa em relação à população, muito baixa aqui de pessoas, de presença de pessoas negras. Enfim, muitos estereótipos e muitas coisas a quebrar, que era um tipo de falta de diversidade, equidade e inclusão na propaganda. Hoje, talvez isso seja um pedaço do S e do ESG, tem muita coisa aí para olhar também. E, claro, a sustentabilidade está seja um macro maior do que do ESG. Dito tudo isso, como é que você vê, primeiro, essa diversidade, equidade e inclusão e essa conexão do marketing sustentável e do ESG na propaganda? Ah, quem nega a subrepresentação de grupos historicamente minorizados ou está de má vontade ou simplesmente está com a cabeça em Marte. Óbvio que isso acontece. Óbvio que aconteceram exageros também, e eu acho que todo movimento pendular tende a ser corrigido, mas não dá para jogar fora o bebê com a água do banho. Retrocessos, jamais, sempre aperfeiçoamentos. Tá? E principalmente o que eu acho é que as marcas precisam funcionar como antenas que captam essas tendências e fazem as traduções. As agências precisam funcionar como antenas que captam essas tendências e fazem essas traduções para as marcas. As marcas fazem um filtro no sentido de, olha, isso realmente está no meu momento ou não, isso aqui não é agora para mim com a recomendação da agência. Tudo lindo. Mas no processo todo, você não pode esquecer que a gente estava falando sobre responsabilidade social e aquele antigo conceito do Friedman, dizendo que é gerar lucro, a responsabilidade social corporativa de uma empresa é gerar lucro. Mas isso é insuficiente, principalmente no país como o nosso. Tá? Responsabilidade social de uma empresa, Rafa, é gerar soluções que são lucrativas e benéficas para as pessoas e para os planetas. Entendeu? É essa a questão. Soluções que sejam economicamente viáveis e lucrativas e boas para as pessoas e para o planeta.
Se você não respeitar essa lógica, você vai ficar devendo de alguma parte, essa fatura ela vai chegar. E como é que ela chega no ponto de vista de uma marca? A sua licença para operar é revogada. Aquela licença que, na verdade, é hoje a atenção que eu dou para uma determinada marca, eu corto essa atenção porque hoje a atenção deve ser a principal moeda que eu, como telespectador, tenho para te oferecer. Entendeu? E eu posso revogar essa licença para operar a partir do momento que eu revogo a atenção que eu dedico ao que você tem para me dizer, como marca. Então, do ponto de vista, não, isso é um modismo. Não. Isso é estar sintonizado com as demandas do nosso tempo. Está havendo influxo? Sim, está havendo influxo. Vai voltar a ser o que era? Não. Graças a Deus. Porque a gente ainda está no início de um movimento, tá? Que, de novo, precisa ser aperfeiçoado, mas retrocesso jamais. Entendeu? Retrocesso jamais. Apesar de, enfim, muitas coisas neste momento nas lideranças políticas do planeta que me deixam mais resiliente pensando em não parar com esse nosso momento de avanço nesse aspecto. E até a geração Z, se não me engano, uma pesquisa do Google de 1 ano, 2 anos atrás, que tinha lá 73% da geração Z diz que pagaria mais por marcas e empresas sustentáveis. Então, a geração Z, que hoje é a maior do mundo, mais interessada nisso, em sustentabilidade das empresas e das marcas. E quando eu falo isso, eu penso em Natura, porque eu acho que não só na comunicação, mas nas ações que tem, vocês fazem bastante coisa para eles, seu cliente de vocês. Qual que é a campanha ou comunicação ou ação de marca que você acha mais relevante das que você viu nesse aspecto que a gente está falando, de impacto social positivo? Você tem alguma? Bom, na minha cabeça, tá? E aí eu não quero levantar nenhuma ciumeira aqui, porque são muitas marcas, são muitas campanhas e muitas passam por essa mesa. Novo, para não causar ciumeira, eu não quero levantar uma bola específica, mas eu gosto muito dos nossos projetos, onde a gente costuma dizer são os projetos formadores de opinião, porque eles impelem novas discussões. O projeto que me deu um orgulho extremo de fazer foi Serviço Sala, que é um projeto que foi feito para House of Lapland, que é o órgão de turismo da Lapônia finlandesa, que tentou levar as Olimpíadas de verão para a cidade mais gelada do planeta. E, no fundo, era tudo uma denúncia sobre os efeitos deletérios do aquecimento global, que estava ameaçando não só simplesmente aquela neve, uma paisagem, mas o estilo de vida. Entendeu? Então, o argumento era cristalino. Do jeito que está, até a gente pode hospedar uma Olimpíada de verão daqui a um tempo. Por que não? A quantidade, o volume de conversa qualificada que teve a partir daí, Rafa, é como se sentisse que é o seguinte: a despensa estava cheia, só faltava uma chave certa para abrir a porta e todos aqueles assuntos que estavam estocados ganhassem as ruas e iniciassem um movimento grande a partir de uma única. Então, tipo, é esse o valor da comunicação. A partir do momento que Natura, por exemplo, trabalha com corpos não normativos, com mulheres de verdade, é uma super demonstração de valor social. É uma super fé e crença na própria mulher, na própria resiliência do que é ser humano e de se aceitar como é e de ser feliz a despeito de todas as dificuldades. Entendeu? Então, tipo, você precisa ser muito corajoso, principalmente numa área tão competitiva quanto o mercado de cosméticos e de cuidados. Agora a gente fala de bem-estar, para você encampar uma postura assim. E essa coragem que a Natura teve, que a África teve quando fez Save Sala, que é esse projeto para House of Lapland, é que eu admiro da comunicação. Entendeu? Vou falar uma coisa: não dá para ser criativo, não dá para ser genuinamente criativo se você não for corajoso.
Criatividade sem coragem é passar pano. Incrível essa frase, e acho que antes disso, curioso, né? Primeiro, fico curioso qual é o problema da marca, da empresa, não sei o quê, mas curioso também em relação a isso, sabe? Como é que essa marca, essa empresa pode contribuir de alguma forma e depois vem tudo isso que você acabou de falar, criatividade. Sem criatividade não dá. E até estava vendo aí as inspiradoras imagens que estão atrás de você, os quadros, e fiquei pensando aqui no Celso Ataíde, do Favela. O que que vocês fizeram com o Sérgio Gordilho, que está aí, Canis Lion, o que que foi feito em relação a isso? Let's Speak Favelês. Sensacional. Foi 70 anos de festival de criatividade de Cannes. Eu tive uma ideia que era o seguinte: por que a gente não usa aquele palco para discutir sobre as questões que movem a gente nessa minha área de sustentabilidade, valor compartilhado? Quem poderia estar lá presente nessas discussões que ocorrem e que representasse esses valores? Automaticamente eu pensei no Celso Taíde, que é o líder fundador da Central Única das Favelas, que é um cliente pro bono da Central Única das Favelas aqui da África, desde a minha chegada aqui em 2018. Pensei no Gordilho, sendo o Gordilho um representante do nosso mercado e um profundo conhecedor da comunicação e da comunicação de impacto com as marcas. Eu falei assim, pô, por que não esses dois representantes dos dois lados do balcão, do morro e do asfalto, da favela e do mercado, que eles não conversam? Como se eles estivessem numa favela. Cara, eles foram para o prato principal de Cannes, sentados num engradado de cerveja, e começaram a falar. O que é o favelês? A favela, e a maioria das pessoas tem um preconceito em relação a isso, movimenta mais de 42 bilhões de reais todos os anos. É um mercado que só é acessado por poucos. Por quê? Não é por falta de dinheiro para o consumo, é por falta de domínio do código de linguagem. E o domínio desse código de linguagem é que o Celso chama de favelês. Então, o favelês, e você ensinar o favelês, é você ensinar quem está do outro lado das marcas e querem operar em favelas e acessar esse mercado de 42 bilhões. Como é que você instrumentaliza esse cara e abre a porta dessas comunidades para se fazer negócio? E como é que você dinamiza a partir do momento que você leva esse negócio para dentro da favela e naquela lógica de tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar, você instrumentaliza quem está do outro lado do ponto de vista do empreendedorismo social. Então a conversa foi sobre isso, foi sobre domínio de códigos de linguagem. Você que acabou a conversa, tipo, começou assim, meio tímido, mas depois você não tinha lugar para tanta gente. E aí, logo no final, chegou alguém, se eu não me engano, ou era da BBC, ou era da Deutschland. Ele era de uma grande emissora europeia, tá? Eu já não me lembro qual era a emissora dele, porque tipo, foi uma avalanche de conversas e entrevistas que a gente teve que fazer depois. O cara olhou para minha cara e visivelmente eu estava organizando, ajudando a botar ordem naquela bagunça, falou assim, ó, man, this is madly creative. This is madly creative, man. Ele só falava que aquilo ali era insanamente criativo. E era. E era, porque eu estou falando de duas personalidades brilhantes, entendeu? Falando de um assunto extremamente atraente, sob um ponto de vista extremamente criativo. Então, foi isso. Tipo, eu tipo, fiz questão de botar isso aqui na minha parede. E para onde eu vou levar esse quadro comigo, entendeu? Independentemente de eu estar trabalhando aqui ou com a CUFA, não sei. Tipo, é um dos grandes marcos da minha vida que eu devo tanto ao Celso quanto ao Sérgio Gordilho. É uma coisa linda, cara, incrível. Eu não assisti, quero assistir, mas é incrível de saber do objetivo também aí, né? E a criatividade, as duas coisas que falou, e do impacto social positivo. E aí, pensando um pouco nisso,
que é meu desejo também, como você sabe, de trazer isso como hábito para as agências onde eu vou trabalhar, para a atual, e fico pensando também para quem está assistindo, os planners aqui, o que que você recomenda, sabe? Como é que foi isso na sua chegada na África e tudo mais em relação a isso? Como é que a gente argumenta para que a agência pense nisso com mais frequência, e tenha isso com mais frequência? A primeira questão eu acho que é óbvia, tá? É a primeira parte da resposta é tentar fazer com que o seu discurso, tá? Aquilo que você tem, o seu repertório seja útil para a construção de valor das marcas. Mas todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer fazer isso. Se não for isso, você não precisa trabalhar numa agência de publicidade, entendeu? Acho que está todo mundo imbuído desse ideal. Mas dizer que é o seguinte, o que você tem para oferecer do ponto de vista da sustentabilidade são valores intangíveis, mas eles são altamente agregadores e atraentes. Eu estou falando de propósito, eu estou falando de atração e retenção de talentos. Eu estou falando de respeitar determinados planos e códigos para a gente conseguir viver em harmonia e as marcas conseguirem operar num ambiente mais amigável e produtivo para todo mundo, tá? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é quebrar a lógica que uma área como essa, como a minha, é uma área filantrópica. Ela não é, embora dinheiro não passe por aqui. A nossa moeda só é outra, é reputação. A nossa moeda é a relevância. É isso que a gente tem para oferecer. É aquilo que a gente estava conversando no início. Se ontem eu vendi produtos e serviços, hoje eu estou vendendo experiência, amanhã eu estou vendendo propósito. Então, quem está na nossa posição já está no futuro, já está construindo o futuro, ou pelo menos vislumbrando o futuro dessas marcas e que lugar essas marcas vão ocupar no coração e na mente das pessoas. O que você vai ter que buscar? Relevância. Esse é o ponto. Você tem um livro maravilhoso do David Foster Wallace, é um romance, tá? Mas um calhamaço assim, de 1.000 páginas. E aí o nome do livro é O Rei Pálido. 1.000 páginas, um grupo de pessoas no escritório de uma burocracia qualquer, de um governo qualquer, de um lugar não estabelecido. É um dia na vida dessas pessoas, dentro desses escritórios. Sabe o que essas pessoas querem fazer? Estão imbuídas em fazer? Passar o tempo. Elas não têm nada para fazer e o tédio é o maior inimigo de todas elas. Então, eu acredito profundamente que relevância lá na frente vai ser você, de alguma forma, ser útil. E, de alguma forma, você vai ser estimado pelo que você consegue ferramentalizar, instrumentalizar as pessoas para que elas se sintam melhores e mais úteis também. Esse vai ser o papel das marcas. Dar um plano e dar um significado, ou ajudar as pessoas a encontrarem seu plano e seu significado. E nós, como planejadores, a gente pode ajudar nesse processo. Entendeu? Se tudo é distração, o ouro está justamente no foco. Qual é o foco aqui? Qual é o elemento que vai estabelecer entre vínculo entre o espectador, o consumidor e a marca? Não vai ser só a qualidade de um produto ou serviço. Não vai ser só um sabor. Não vai ser só a qualidade de uma experiência. Não, isso é mandatório, isso é o básico. Se não tiver isso, a gente nem conversa. Mas tem que existir algo afetivo no sentido, não de romântico, mas afetivo no sentido de caramba, isso me deu um propósito. Eu estou enxergando o meu propósito, eu estou vivendo um pouco da minha essência aqui e é com essa marca que eu vou. No fundo, o que a gente está falando é de compartilhamento de valores, entendeu? É o Ikigai, né? O que faz sentido. O Marcos Nakagawa falou disso também. Meu amigo, estudei bastante o tema, mas de um modo geral, mais na sustentabilidade como um todo. Fiz esse período aí de 3 anos, praticamente, na Meta, fazendo diversidade, equidade e inclusão, workshops para agências da América Latina, ajudando em campanhas específicas para quebrar os estereótipos, ter maior diversidade. Sou da comunidade de SG para já, enfim, dou aulas sobre isso, sobre marketing sustentável. Tenho muito orgulho de tudo isso, mas sem brincadeira, uma aula para mim esse papo, de verdade.
Sem brincadeira. Bom Conta demais. sempre, Rafa. Eu acho que a nossa conexão é relativamente recente, né? Sim, Mas sabe aquelas coisas que veio para durar? Entendeu? Então, eu acho que tem um samba muito bom entre as nossas ideias, nosso compartilhamento de visão, o que a gente quer para as estruturas onde a gente trabalha e paixão, né? Ninguém faz o que a gente faz só para ocupar o tempo, para construir uma carreira, para obter reconhecimento, prêmios, enfim, tudo isso é muito importante. Nada contra para quem faz e utiliza seu tempo para isso, mas a gente precisa ser apaixonado. E eu acho que, essencialmente, apaixonado por gente, tá? Gente. Porque, e aí, quando eu falo gente, eu também falo a nossa cidade, eu falo o lugar onde a gente vive. Afinal de contas, todo o resto são abstrações, né? Um país é uma abstração, um estado é uma abstração que interessa a cidade, onde você nasce, onde você cresce, você estuda, você trabalha, você cria seus filhos. Meu, e eu noto em você essa mesma paixão, entendeu? Essa coisa de transformar, eu acho que uma palavra que não está desgastada, mas de contribuir, entendeu? Para a gente criar um lugar de diferente e contaminar positivamente as pessoas, entendeu? É isso aí, conta sempre comigo. você é uma inspiração, meu amigo. Obrigado, além do nome lindo, né? Obrigado demais, Rafa. E memento mori, Obrigado, né? Rafa. A única certeza, de fato, de todas as coisas é que um dia todo mundo morre, né? Um dia a gente vai morrer. O que que a gente pode fazer até lá? Então, E você quer ser o mais rico do cemitério? não. Não vai mudar nada. Exatamente. E, na minha opinião, uma vida só vale a pena ser vivida se, enquanto você esteve aqui, você fez uma contribuição para quem você não conhecia. Porque, de novo, para quem você conhecer, para mim é mandatório. Mas para quem você nem conseguiu atingir com a sua visão física, mas você conseguiu impactar positivamente pela força das suas ideias, pela sua paixão, pela sua determinação, pelo seu trabalho. Pô, essa é uma vida bem vivida, entendeu? Segundo os meus conceitos. Make humanity great again. Humanity. Bom demais te ouvir, Rafa. Obrigado, meu. Abraço forte. Um abração, Rafa. Obrigado. Tchau, tchau.